Glória a Deus. Certamente Deus está neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Bem, isto, que bom que você está aqui. Eu creio que o Senhor há de nos fortalecer para a sua glória. Você trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Então abra por gentileza em Jó, no livro de Jó, no capítulo 23. Nós vamos ler a princípio 2 versículos. O versículo 11 e o versículo 12. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu mantimento. As palavras que acabamos de ler aqui são palavras de Jó. E acredito que a maioria aqui, se não todos, já ouviram falar sobre Jó, da sua vida. Aprendemos tanto com os erros como com os acertos de Jó. Jó teve momentos de lutas na sua vida. A Bíblia descreve um momento que ele perde tudo, perde os filhos, ele perde os seus bens, perde a saúde. A situação dele era muito difícil. Mas esses versículos que acabamos de ler nos mostra que apesar de tudo que Jó enfrentou, ele não perdeu uma coisa. O que foi, pastor? O foco. E como isso é importante para aqueles que querem chegar a algum lugar. A Bíblia nos faz entender que sem o foco você não consegue chegar onde você precisa chegar. E uma das coisas necessárias para vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida é ter foco naquilo que Ele nos diz. É termos foco na palavra que Ele nos dá, na palavra que Ele nos revela. E é isso que o Jó faz. Ele mantém o seu foco no caminho de Deus para a sua vida. Ele mantém o seu foco na palavra que Deus havia revelado a ele. E nós já sabemos, o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Ele recebeu em dobro tudo que ele havia perdido. E o foco ele é importante. Amém, queridos? A palavra que Deus nos dá, ela nos aponta o caminho. Ela nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra que vem a você é poderosa para mudar a situação que você se encontra. É poderosa para levar você a um nível mais alto, para trazer existência na sua vida aquilo que não existe. Mas por que então a palavra ainda não tem realizado na sua vida aquilo que ela tem prometido? É porque infelizmente algumas pessoas no meio do caminho acabam perdendo o foco, se desviando daquilo que Deus falou. Amém, queridos? Na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 16, no versículo 9 ele diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Vamos ler de novo? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo está dizendo que uma grande porta lhe foi aberta, uma porta grande e eficaz. Todas as vezes que você recebe de Deus uma palavra, uma porta lhe está sendo aberta. Todas as vezes que você recebe de Deus uma revelação pela palavra de Deus, através daquela revelação, Deus está lhe abrindo uma porta. Deixa eu simplificar. Todas as vezes que você estiver lendo a sua Bíblia, ou você estiver ouvindo uma pregação, e algo que você estiver lendo, ou ouvindo pela pregação, falar ao seu coração, você entender que aquilo que está sendo pregado, ou que aquilo que você está lendo, é Deus falando contigo, então com aquele entendimento que você recebeu da palavra, aquela revelação, é uma porta que Deus está abrindo para você. Essa palavra, irmãos, ela tem a capacidade de tirar você de um ambiente de luta, de fracasso, de derrota, e levar você para um outro ambiente. O Senhor disse que Ele é a porta, e aquele que entra por Ele, que passa por Ele, Ele diz, entrará e sairá e achará pastagem. A palavra revelada por Deus ao seu coração, ela tem este poder de tirar você de um nível e colocar você em outro nível. Mas para isso, você precisa passar por essa porta. Você precisa assumir esta palavra que Deus está lhe dando. Paulo está dizendo que essa porta, ela é grande e ela é eficaz. Eficaz significa que ela produz o que promete produzir. Mas há um detalhe, ele disse, há muitos adversários. O adversário é aquele que se opõe.
O inimigo sabe que quando você recebe uma palavra, a única maneira de impedir que essa palavra se cumpra na sua vida é se você desistir da palavra que Deus lhe deu. É se de alguma forma ele conseguir fazer você duvidar da palavra ou perder o foco daquilo que Deus falou contigo. E depois que você recebe a palavra, ele trabalha justamente para isso. Para quê, pastor? Tirar o seu foco. Amém, gente? Ele sabe que através da direção que Deus lhe deu, você vai chegar, é inevitável. E a única maneira é se no meio do caminho você perder o foco. E infelizmente, irmãos, é isso que acontece com muitos. Quantos que começam bem um ano e algumas pessoas já estão perdendo o foco. Alguns já estão perdendo a motivação por estarem perdendo o foco. Alguns já estão desistindo justamente por estarem perdendo o foco. Você precisa focar no que Deus falou com você. Você precisa se concentrar na palavra que Ele lhe deu. Caminhar olhando para esta palavra, crendo que ela é suficiente para mudar a história da sua vida. Abra por gentileza em Josué, no capítulo 1. No versículo 1 diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pare, por favor. A gente já sabe o resultado. A gente sabe que Josué encontrou alguns obstáculos, que ele se deparou com o Rio Jordão, encontrou inimigos, mas ele entrou na terra. Entrou ou não entrou? Ele entrou na terra, sim ou não, pessoal? Por quê? Porque ele não perdeu o foco. E é isso, uma das coisas que Deus orienta Josué é justamente isso. Nos primeiros versículos, Deus revela o propósito para ele. Moisés era morto e agora ele tinha que pegar aquela nação e levar a terra que Deus havia prometido. Entre aonde o povo estava e a terra prometida havia um caminho a percorrer e certamente muitas distrações. Deus orienta dizendo: olha, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Amém? Aonde você colocar a planta do seu pé, esse lugar vai ser seu. Aí ele dá uma orientação a ele: olha, não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Medita na lei, na minha palavra revelada a você, dia e noite, para você ter cuidado de fazer o que está ali, porque é isso que vai fazer prosperar o seu caminho. O que faz você, ou melhor, o que faz seu caminho prosperar, o que faz com que você obtenha passo a passo vitória, é a palavra que Deus lhe revelou. É a palavra que Ele colocou no seu coração. Ela é suficiente para levar você à vitória, meu irmão. Ela é suficiente para fazer você prosperar. Agora, ela não vai fazer você prosperar se você perder o foco. Deus, quando orienta Josué, Ele diz: olha, não desvie para a direita e nem para a esquerda. O que Ele está dizendo em outras palavras? Haverá distrações. Haverá distração à sua direita e haverá distração à sua esquerda. Haverá distrações, coisas que vão tentar roubar o seu foco. E é justamente aí que nós falhamos. Permitimos que as circunstâncias roubem a nossa atenção na palavra.
Perdemos o foco naquilo que Deus falou. E aí, consequentemente, perdemos a motivação. Há muitas pessoas de Deus colecionando coisas que não concluíram, irmãos. Projetos inacabados. Por quê? Porque perderam o foco no meio do caminho. O ano passado para nós foi um ano de reconstrução. Uma palavra foi liberada em relação a isso. E quantos que em várias áreas da sua vida precisava da manifestação desta palavra para reconstruir aquela área, e que passou o ano e não recebeu. Por quê? Porque é possível, mesmo que você tenha uma palavra sobre a sua vida, é possível que esta palavra não produza na sua vida aquilo que ela veio produzir, se você perder o foco da palavra. A Bíblia nos dá o exemplo do semeador, que sai para semear, parte da semente cai na beira do caminho, as aves dos céus comem. Outra parte cai no meio dos espinhos, que até germinou, mas o espinho sufocou, não cresceu e não produziu. A outra parte cai no meio de pedra, que até também germinou, mas não deu tempo de dar fruto, porque não enraizou, o calor matou. Mas uma outra parte cai na boa terra, e essa produz 30, 60 e até 100 vezes mais. Qual é a diferença? Era a mesma semente, a diferença é o solo. A palavra que você recebe, ela é suficiente, mas você precisa focar nela. E o inimigo sabe disso, e ele começa a criar situações. É isso que Paulo está dizendo. Há muitos adversários. E uma das estratégias do adversário é justamente essa, irmãos. Criar situações ao seu redor que lhe chame atenção. Situações que façam com que você perca o foco daquilo que Deus falou. Nós começamos o ano debaixo de uma palavra, é o ano para prosperar. Amém ou não, pessoal? E algumas pessoas já estão prosperando, glória a Deus. Com você não pode ser diferente. Agora, se ainda não aconteceu, mantenha o seu foco naquilo que Deus está dizendo. Medita na palavra e declare e confesse o que a palavra tem declarado sobre você. Amém ou não, pessoal? É isso que vai fazer com que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Não te desvie para a direita e nem para a esquerda. Satanás é mestre em criar distrações. Deixa eu te mostrar um exemplo, alguns exemplos, rapidinho. Abra no Salmo 69. Esses dias eu pregava sobre esse texto. Vamos lá, rapidinho. Salmo 69. Salmo 69, o versículo 20. Esse é um dos salmos de Davi. Olha o que ele diz. Afrontas me quebrantaram o coração. Estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Olha que interessante. O Davi está dizendo que afrontas quebrantaram o seu coração e ele estava fraquíssimo. Por que Davi estava fraco? Porque afrontas quebrantaram o seu coração. É essa a estratégia do inimigo quando ele afronta você. É quebrantar seu coração para te enfraquecer. Às vezes ele te afronta na sua casa, no seu trabalho. Usa pessoas próximas a você para te afrontar. Com uma finalidade, quebrantar seu coração. Gerar uma mágoa, rancor, uma ira, um ódio, um sentimento que dê a ele legalidade de afetar sua comunhão com Deus. A gente sabe que a nossa força vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. Amém? Então o inimigo sabe que quando ele consegue gerar no nosso coração um sentimento contrário à presença de Deus, aquilo de certa forma vai nos afastar. Essa é a intenção dele. Nos afastando, então ele acaba nos enfraquecendo. Então existem situações que vêm contra nós e elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos enfraquecer. É como o exemplo de Sansão. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar de Sansão. Sansão, ele era um nazireu de Deus. Ele nasceu para um propósito. Ele tinha uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Desde o ventre da sua mãe, havia feito um voto. Não podia raspar a cabeça, não podia tomar bebida forte, não podia tocar em defunto, enfim. Ele tinha um voto com Deus. E isso lhe trazia uma força descomunal, uma força física fora do comum. Agora, de onde vinha a força de Sansão? Dos exercícios? Não, vinha do Senhor. A força que ele tinha vinha de Deus. E os inimigos tentaram em diversas vezes tocar em Sansão e não conseguiam. Mudaram a estratégia. Eles contrataram uma mulher chamada Dalila. Eles pagaram a Dalila para descobrir em que consistia a força de Sansão. A princípio Sansão resistiu, até que ele abre o coração, ela descobre, raspa a cabeça dele
e chama os filisteus contra ele. A Bíblia diz que a força dele vai embora. Juízes capítulo 16, do versículo 18 em diante. Então ela diz para Sansão: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele se levanta e diz: sairei ainda esta vez e me livrarei. E o texto diz assim: porque ele não sabia que Deus não era mais com ele. Os filisteus pagaram Dalila. Quando eles sobem a ela, eles levam o dinheiro que havia prometido para ela. Ou seja, Dalila foi enviada com um propósito. Qual era o propósito? Destruir? Matar Sansão? Não, só enfraquecer Sansão. Então existem Dalilas que vêm contra você, afrontas, perseguições, às vezes problemas que surgem no trabalho, na rua, no trânsito, e o diabo só tem um interesse. Qual o interesse, pastor? Te enfraquecer, roubar o seu foco, fazer com que você perca a concentração naquilo que Deus lhe diz. Essa é a intenção. Ele sabe que não pode te deter se você está na palavra. Eu garanto para você, meu irmão, eu coloco o meu ministério em xeque. Eu duvido que, se você estiver focado numa palavra que Deus lhe deu, eu duvido que você não consiga. Eu duvido que você não chegue. É impossível, meu amado, que não aconteça. Amém ou não, pessoal? Agora, Satanás sabe disso melhor do que muitos de nós, e ele trabalha justamente aí, para tirar o foco. Quando ele não cria situações de afronta, de perseguição, são tempestades que se levantam, são lutas que vêm contra você, muitas vezes do nada, e a pessoa às vezes perde tempo tentando descobrir a razão daquilo, perde tempo às vezes tentando entender aquilo, quando ela deveria se posicionar pela palavra. Lembra de Pedro? Estava no barco, levantou a tempestade, estava com os demais discípulos, Jesus andando sobre as águas, eles gritam achando que era um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. Quando Jesus diz isso, Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. Pedro desce do barco focado no que Jesus havia dito, concentrado, e ele anda sobre as águas em direção a Jesus. Mas a Bíblia diz que ele, sentindo o vento forte, ele teve medo e afundou, perdeu o foco. Pedro permitiu que as circunstâncias afetassem a fé dele. O Senhor disse isso para Josué: não te desvie para a direita, não te desvie para a esquerda. E não são apenas afrontas ou tempestades que o inimigo usa para tentar tirar o nosso foco. Às vezes ele usa coisas que nos atraem, oportunidades que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia nos dá o exemplo de Acã, que estava junto com Josué, indo em direção à terra que Deus tinha para eles. Irmãos, Deus tinha uma terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa. Era isso que Deus tinha para Acã. E Deus deu algumas orientações a Josué: olha, pega este povo, passa o Jordão, santificai-vos hoje, amanhã farei proeza. Eles se depararam com um dos obstáculos que estavam no caminho. Um dos obstáculos era Jericó. Deus dá instrução a Josué, manda rodear a cidade. Ele disse: olha, quando vocês entrarem na cidade, tudo na cidade seja anátema. A palavra anátema significa coisa amaldiçoada. Não toque, não tome nada para vocês. Era a direção. Eles rodearam a cidade, a muralha caiu, eles entraram, venceram os inimigos. Quando chegou dentro da cidade, Acã se deparou com uma cuia, com uma capa babilônica. Ele perdeu o foco por algo que estava atraindo a atenção dele e que, de acordo com a ideia dele, era mais valioso com aquilo que estava no final, que era a terra prometida. E tem muitas pessoas trocando, irmãos, o alvo principal por um prato de lentilhas no meio do caminho, perdendo o foco por uma tentação, por algo que o inimigo está sugerindo. O diabo não é burro, meu irmão. Ele sabe que aquilo que Deus tem para você tem muito mais valor do que essa cuia que ele está te oferecendo, do que essa capa babilônica. E quantos estão perdendo o foco porque estão sendo atraídos por tentações, estão se deixando levar por aquilo que está na beira do caminho? Não perca o foco, mantenha-se focado naquilo que a palavra do Senhor diz. O Senhor disse para Josué: Josué, não te desvie para a esquerda nem para a direita. Mantenha-se, em outras palavras, mantenha-se focado. Amém, queridos? Quantos que começaram tão bem e nem chegou no meio do ano, mas já estão perdendo a motivação? Por quê? Porque estão perdendo o foco da palavra. Não perca o foco. Abra em Abacuque, por gentileza, no capítulo 2. Bom, o povo estava vivendo um momento difícil. Abacuque expõe isso a Deus: injustiça, escassez, fome, necessidade, corrupção, e ele ora. E aí no capítulo 2, no versículo 1, Abacuque diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei,
e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu respondo quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. 4. E eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Preste atenção no que ele está nos dizendo aqui. Abacuque ora, expõe um problema, a resposta vem, ele estava aguardando, e Deus traz uma resposta, uma instrução que Deus deu. Olha, Abacuque, torna bem legível essa visão que eu estou lhe dando, de maneira que quem passar correndo possa ler. Vocês não podem perder o foco do que eu estou falando. Tudo, irmãos, que o povo precisava e pedia, dependia do que Deus estava revelando àquele povo. Por isso, o povo precisava manter o foco. Ele disse que aquele que passe possa ler, passando correndo possa ler o que eu estou falando para você. Ele diz, porque a visão é ainda para um tempo determinado. Então, aquilo que Deus tem dito a nós, irmãos, é para esse tempo. Para nós, este ano é um ano para prosperar. Não podemos nos desviar para a direita, nem para a esquerda. Ué, pastor, isso significa que o ano passado não era? Significa que o ano que vem não é? Não. Significa que Deus quer que a gente tenha o foco nisso neste ano. Amém, queridos? Claro que a prosperidade sempre esteve disponível no ano passado, estará no ano que vem também. É um direito conquistado pelo sacrifício de Jesus, mas há uma razão do porquê Deus nos deu essa direção. Precisamos manter focado, porque existe algo que faz parte do plano de Deus para a nossa vida e para outras vidas relacionado a essa direção. Deus precisa que você prospere. Amém? E para isso você tem que estar focado na palavra que Ele tem lhe dado, naquilo que Ele tem colocado no seu coração. Então, para nós, este é o ano determinado por Deus para prosperar, amém? Aí ele diz, e até o fim falará. Até o fim, Deus vai falar conosco, vai produzir entendimento no nosso coração para alcançar aquilo que Ele tem. E não mentirá. Se tardar, espera-o. Mantenha-se focado, não deixe aquilo que está acontecendo ao seu redor influenciar você. Espera, mantenha-se firme, mantenha-se focado na palavra, declarando que a palavra diz, não, comigo vai ser, eu vou alcançar porque Deus declarou. Amém? Ele diz, espera, porque certamente virá. Certamente, irmãos, o homem pode falhar, eu falho e muito, mas Deus não. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mantenha-se firme, porque certamente virá e não tardará. O versículo 4, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. O justo, irmãos, ele não perde o foco, ele vive pela fé. A gente sabe que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que os olhos não veem. Hebreus 11:1 diz isso. Fé é resultado do que o Espírito Santo nos revela pela palavra. Ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Este pela significa pela revelação, esclarecimento, entendimento que Deus nos dá na palavra. Quando você recebe a revelação da palavra, é o Espírito Santo se revelando a você. Há uma razão, há um propósito. Amém, queridos? E Ele coloca através dessa revelação uma convicção dentro do seu coração. Pode ser pequenininha essa convicção, aquela certeza, Deus falou comigo. Você sentiu, não, essa palavra foi para mim. Então você tem uma certeza, ela já produziu isso. E se você sabe que Deus falou com você, você sabe que a palavra não é em vão. Essa certeza é a prova do que os seus olhos não estão vendo. Ela é a convicção daquilo que você está esperando. Amém, queridos? É resultado da revelação da palavra. Então, em outras palavras, ele está dizendo que o justo, ele não viverá do que os olhos naturais veem, das circunstâncias ao seu redor, mas viverá da palavra que Deus lhe revelou, que gerou uma certeza no seu coração. Agora, essa palavra que é poderosa para produzir na sua vida, ela não irá produzir se você perder o foco. E essa é a intenção do inimigo, criando situações ao seu redor. São distrações.
O diabo é mestre, irmãos, em distrair o povo de Deus, em criar ilusões, em colocar situações para roubar a sua atenção, para fazer com que você pense que Deus não é contigo. Se você estudar a história do povo de Israel, você vai ver que o povo estava debaixo de uma nuvem que Deus criou. Essa nuvem durante a noite virava como se fosse uma coluna de fogo. Deus mantinha o ambiente do arraial de Israel totalmente diferente, irmãos, do ambiente do deserto. Eles estavam no deserto, um calor escaldante, mas aonde o povo estava, debaixo da nuvem, era uma fresca, como um ar-condicionado. À noite, da mesma forma que fazia um calor terrível durante o dia, à noite fazia um frio terrível, mas durante a noite aquela nuvem mantinha um ambiente aquecido. Irmãos, aquele povo vivia um milagre constantemente, mas todas as vezes que se deparavam com um obstáculo, eles pensavam em quê? Voltar para o Egito. Eles esqueciam do que estava acontecendo, eles perdiam o foco da palavra. E tem gente assim, irmãos, está vivendo o milagre de Deus, mas perde o foco quando o diabo cria uma distração, um problema. A pessoa está lá, deu alguma coisa errada, alguma coisa deu errado. No meio de tudo que ela já fez, que ela construiu, deu algo errado. E aquilozinho que deu errado é o suficiente para a pessoa pensar assim, não, Deus não é comigo. E ela então faz o quê? Perde o foco e desiste. Não, eu vou voltar, vou desistir. Eu vou retornar, porque algo deu errado. E aquilo ali o inimigo fez justamente para isso, para distrair você, para roubar sua atenção, e funcionou. Mantenha o seu foco, querido. Por que Deus mudou a realidade de Jó? Ele havia perdido tudo, querido. Perdeu os filhos, os bens, mas Deus devolveu em dobro. Jó não perdeu o foco do que Deus falou com ele. Volta lá, por gentileza. Não perca o foco, meu irmão. Mantenha o seu foco. Pastor, o ano está difícil. Não está. Este é o ano para eu prosperar. Eu vou prosperar. Mas pastor, acabei de perder o emprego. Fui mandado embora porque Deus tem algo melhor. Naquele emprego eu não prosperaria. Ali eu vou prosperar. Deus vai me abrir uma porta ali. Ele quer me levar além. Confia, acredite nele. A Bíblia diz para entregar o caminho ao Senhor. Salmo 37:5, Davi diz isso. Entrega o teu caminho, confie, tudo ele fará. Algumas pessoas entregam o caminho, mas têm dificuldade em confiar. Confia, mas eu acabei de perder o emprego. Confia, Deus sabe o que faz. Amém ou não, pessoal? Mantenha o seu foco na palavra dele. Não, vai ser prosperar. Eu me mandou embora, é porque eu não iria prosperar. Não era ali que Deus ia me fazer crescer. Vai ser lá, porque eu vou prosperar em 2020. Amém ou não, pessoal? Mantenha o seu foco nisso. Mas alguma coisa deu errado, mas outras vão dar certo em nome de Jesus, porque Deus é comigo e este é o ano para prosperar. Ele disse na sua palavra: crê no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então eu vou prosperar. Amém, gente? Mantenha o seu foco. Volta lá. Jó 23. O versículo 11. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Em outras palavras, Jó manteve o foco no que Deus revelou a ele. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Eu poderia dar inúmeros exemplos de pessoas que não perderam o foco. Neemias, quando começou a reconstruir o muro, em Neemias capítulo 6, os inimigos tentaram de todas as formas tirar o foco. Ele disse: não, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Manteve o foco, concluiu aquela obra que ele começou. Você tem inúmeros exemplos de homens que mantiveram o foco. Caleb, durante 45 anos esse homem manteve-se focado na promessa que Deus havia feito. Quando ele estava no deserto, Deus disse que na terra que ele havia entrado, ele voltaria e aquela terra seria dele. Ele tinha 40 anos quando Deus disse ele. 45 anos se passaram. Com 85 anos Caleb disse: estou tão forte hoje como no dia que o Senhor me prometeu. Em outras palavras, está dizendo: estou tão focado hoje como naquele dia. Querido, a palavra vai manter você, a palavra vai sustentar você, ela não volta para Deus vazia. Há uma unção na palavra que Deus nos revela. É a mesma palavra da criação do mundo, a mesma quando Deus disse: haja luz. A mesma palavra que vem a você é esse haja, é poderoso para trazer existência. Ainda que não existe, ainda que não há possibilidade, a palavra vai criar a possibilidade.
Se não há porta, ela vai abrir porta. Amém, irmãos? Se há necessidade de multiplicação, ela vai multiplicar. Mas para isso, você precisa manter-se focado nessa palavra. Se concentre nela. Amém? E não permita que nada criado pelo inimigo venha distrair você. E você vai chegar. Quantos creem, digam amém.